Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais, a sua casa, a sua família. Que Deus te honre em tudo, que Ele realize o desejo do seu coração. Eu não sei o que você sonha, o que você deseja, mas Deus é um Deus que trabalha assim com riqueza de detalhes. Ele não deixa faltar, Ele não deixa passar nada. Ele surpreende a gente. E eu profetizo isso na sua vida, que você seja altamente favorecido, favorecida, que as bênçãos de Abraão fluam na sua vida, que você seja ungido, ungida com óleo da alegria e venha transbordar de paz, alegria, força, energia, muita motivação, né? Ânimo! Como disse Jesus, tenha bom ânimo. Sim, meu Deus, que palavra maravilhosa! Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, bom ânimo. Nós precisamos manter esse ânimo, sabe, sempre muito animados. Nós temos todos os motivos para estarmos animados, porque nós fomos resgatados, fomos salvos. O nosso nome está no livro da vida. Nós temos esperança, nós temos Cristo. Nós não estamos sozinhos, largados. Não! Não te deixarei. Não vou te desamparar. Eu cuido de você. Não temas. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Isso me faz lembrar do Abraão naquele dia, sabe, chateado. E o Senhor vem e diz assim, ó, o Abraão, é o seguinte, eu sou o seu escudo. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. E ele diz assim, o Senhor não me deu filho nenhum. O meu servo é que vai ser o meu herdeiro. O Senhor falou para ele, sai dessa tenda, vai. Sai, vem cá, vem cá. Olha para cima, olha para o céu. Está vendo as estrelas? Vê se você pode contar. Assim será a sua descendência. O seu servo não vai ser coisa nenhuma o seu herdeiro, mas um filho gerado por você. É maravilhoso, quer ver? Eu vou até ler isso aqui para você, quer ver? Gênesis 15. Depois dessas coisas, falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. E eu creio que o Senhor está falando a mesma coisa para você. Mas aí o que o Abraão respondeu? Mas Abraão perguntou. Soberano, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. É muito interessante isso, porque é como se, Senhor, eu esperava essa vitória. O Senhor está dizendo para eu não temer, que o Senhor é o meu escudo, grande vai ser a minha recompensa, mas o tempo está passando. O tempo está passando e cadê a minha vitória? O tempo está passando, Senhor. E está aí, O que eu tenho é o meu servo, eu não tenho filho. Às vezes a gente fala isso para Deus, né? A gente pede uma palavra, o Senhor vem e fala, olha, não precisa temer, não tenha medo de nada, eu te protejo, eu sou a sua segurança, eu sou a sua garantia, e persevere, grande vai ser a sua recompensa. Mas Senhor, está demorando muito, Senhor, a vitória não veio, eu não tenho, tá aí, eu estou tendo que contar com o servo. Quer dizer, eu estou com menos, o meu sonho não foi realizado, o que eu tanto queria, eu não atingi, Senhor. Não atingi. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Essa é uma parte que eu amo. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe,
olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Eu amo isso aqui, porque às vezes, quantas vezes nós encontramos pessoas assim, lá no quarto escuro, trancar, a pessoa se trancou em casa, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, e está ali numa chateação só. E assim, meu Deus, minha vida parou, está estagnada, não está andando, meu Deus, o que vai ser? E aí vem Deus com essa palavra maravilhosa e diz, sai daí, vai, sai. Você precisa sair. Vamos renovar o ar, vamos respirar ar puro, vamos sair desse ambiente, vamos parar de cair remoendo coisas. Sai daí. Você precisa ver outras coisas. Eu vou te dar uma imagem grandiosa para você se agarrar. Olha para o céu. Está vendo esse céu estrelado maravilhoso? Você pode contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Isso pode parecer impossível hoje. Queridos, tem coisa que para nós hoje é impossível. Sabe? É uma coisa assim, totalmente fora do nosso alcance. Inatingível. Mas quando nós cremos, é inexplicável como as coisas vão sendo mudadas, elas vão sendo transformadas, e elas vão acontecendo. E a hora que você vê, você está vivendo aquilo que muito mais do que você imaginou. Não é nem o que você imaginou. Você não está vivendo o que você imaginou. Você está vivendo muito mais do que você imaginou. E às vezes a gente fica aí calculando e a gente fica olhando para cá, será que vai vir de cá? Vai ter que acontecer isso para acontecer aquilo. E a gente fica conjecturando e imaginando. E de repente Deus vem e faz de uma maneira, de uma forma assim, tão perfeita, tão equilibrada, tão maravilhosa, e que vai nos levando para níveis maiores, e vai levando, e você vai vivendo. Por isso, que aqui está alguém que bate muito nisso. Não defina a sua vida por um momento. Eu já vi tanta gente jogar tudo para o alto, sabe, num momento de estresse, de angústia, de decepção, de cansaço, e desistiu. Depois que tinha caminhado tanto, feito tanto, trabalhado tanto, esperado tanto, confiado, depois que plantou tantas boas sementes, um dia, acho que não dá. Por causa de uma coisa, uma coisinha pequena. Quantas vezes eu vi gente definir a vida por causa de uma coisinha pequena. Depois de tanto caminhar, depois de ter visto tanto a mão de Deus, de repente uma coisinha faz com que ela simplesmente pense em jogar tudo por o alto, desistir, cede para aquela angústia, cede para aquele momento, para aquele abatimento. Se entrega à circunstância. Eu não sei como está o seu dia, a sua vida, esse período da sua vida, mas Deus está falando algo aqui com alguém. Ele te fez uma promessa que Ele vai cumprir. Talvez você chegou num ponto que parece que você não está vendo nada. Você está igual a Abraão. Achando que você vai ter que se contentar com menos e aceitar, porque vai ficar por isso mesmo. E o Senhor está dizendo, não. Você está muito enganado. Não vai ficar assim. Eu fiz uma promessa para você. Eu vou fazer. Eu vou cumprir. Não é no seu tempo, do seu jeito, na sua hora, do jeito que talvez você imaginou, idealizou, mas eu vou fazer. Tudo que você tem que fazer é crer.
confiar. Mas às vezes, porque parece que está demorando, não quero continuar. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, então, eu esperava que Deus ia fazer, que ia mudar. Assim, é como se eu cruzo os braços e Deus faz. Querido, você tem que cooperar com Deus, primeiramente com a fé. Você precisa crer, está aqui, ó. Abrão creu no Senhor. Abrão creu no Senhor. Abrão creu no Senhor. Abrão creu no Senhor. E isso lhe foi creditado como justiça. Abrão creu. Está aqui, ó. Abrão creu. Está aqui, essa é a palavra. Abrão creu. Nós precisamos crer. Nós precisamos manifestar a nossa fé. É a fé que vai mudar. Nós precisamos continuar crendo. Nós precisamos sair desse mundinho pequeno em que o diabo, muitas vezes, ele nos coloca e ele nos empurra para lá e não quer que a gente saia de jeito nenhum, remoendo coisas e chateado, e porque não aconteceu, ou porque aconteceu alguma coisa que te feriu, e você esperava tal coisa, e veio outra. Sabe, às vezes, as coisas não chegam daquela maneira que a gente queria. E muitas vezes são testes. Para sair, um momento de pressão para sair aquilo que está dentro de nós. E o que sai? Muitas vezes sai exatamente aquilo que não podia sair de jeito nenhum. Mas é o que está lá. Sai incredulidade, sai dúvida, sai reclamação, sai murmuração. E essa frase maldita, eu vou desistir. Eu vou desistir porque não dá mais. Aí eu vou parar. Você vai fazer o quê? Se você não vencer com Deus, você vai vencer onde? Quantas vezes eu vi gente tomar uma atitude estúpida dessa, e aí depois, sabe o que aconteceu? Com todas que eu lidei, passou o tempo, tiveram que recomeçar. Abandonaram a lavoura, abandonaram tudo, retrocederam, desistiram, por fim, entenderam que tinham feito a maior besteira do mundo, aí retornaram e lá vai recomeçar. Enquanto muitos que talvez estavam chegando naquele período, ou que estavam juntos lá, já estavam lá na frente, a pessoa ter que recomeçar. Recomeçar. E agora, muitas vezes, bem pior. Bem pior. Quantas vezes eu vi isso? Por quê? Porque num momento ela definiu, ela desistiu. Ela só via isso na frente. Quero subir, quero parar, não quero mais ouvir falar disso. Cansei, sabe? Estou de saco cheio, não quero mais, estou por aqui, não quero mais, estou cansado, pronto. Aí vai e faz uma bobagem. Abandona a fé, abandona o propósito, sai do caminho do destino, altera o destino e sai fazendo escolhas estúpidas. Depois, longe de Deus, longe do propósito, você não tem vitória. O que acontece? A pessoa chega num ponto de desespero que aí ela entende aonde a ficha cai, ela vê o nível de cegueira em que ela estava e ela entende que não tem saída. Ela tem que voltar para Jesus, ela tem que se colocar no caminho do destino dela, ela tem que fazer o que é certo. A Bíblia diz aqui, ó, deixa eu ler isso aqui para você. Jeremias 17 diz assim, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Todos. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó. Pois abandonaram o Senhor
a fonte de água viva. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas eu não deixei o Senhor, Ele sabe do meu coração. Meus queridos, por favor, a fé sem obras é morta. Não adianta você dizer, Deus sabe do meu coração. Espera aí, Deus sabe do meu coração. Que fé é essa? Que não tem um comportamento alinhado? Escuta, isso é conversa fiada. Isso não tem o menor sentido. Ah, Deus me entende. Não, queridos, por favor. Deus não entende. Deus não entende quando você passa por cima da palavra dele. Quando você toma o seu próprio caminho. Ah, porque eu me magoei, eu me ofendi, alguém me feriu. Ei, quantas vezes Deus usa, quantas vezes eu já falei aqui. Deus usa de alguém, Ele permite aquilo para testar você. Ele usa. Às vezes Ele usa de uma liderança, de alguém que na tua cabeça não podia errar de jeito nenhum, para fazer sair exatamente o que está dentro de você. E muitas vezes o que sai é exatamente isso. Fraqueza, vitimismo, exposição. Vamos lembrar dos 3 filhos de Noé. Cã, quando viu um erro do pai, que era a liderança, que era a autoridade, ele saiu expondo. Ali ele revelou o que estava dentro dele. Mas sem Jafé, não. Foram cobrir o pai até de costas, para não, com o maior respeito em relação ao pai. E o que aconteceu? Cã se tornou escravo de escravos, pegou uma maldição para a vida dele. E os irmãos não. Foram muito bem-sucedidos. Então, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender essas coisas. Às vezes as coisas acontecem como teste na nossa vida, para nos experimentar, para sair o que realmente está dentro de nós. Porque às vezes nós temos um discurso lindo, mas na prática, quando nós somos surpreendidos por alguma situação, o que existe lá é outra coisa. Sai outra coisa muito diferente disso. E aí, quantas pessoas que são precipitadas e tomam decisões precipitadas no calor da emoção, no impulso emocional, e arrebentam com a vida. E depois ficam lá, igual está aqui, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Estão lá gemendo. Aqueles que se desviarem de ti terão seus nomes escritos no pó, pois abandonaram, Senhor, a fonte de água viva. Porque quando você sai do caminho do seu destino, você sai do propósito, você começa a fazer as coisas do teu jeito, você abandonou. E tem consequências. A Bíblia ainda fala aqui, ó, deixa eu ler para você, aqui ainda, Jeremias 2:13. Vou ler nas 2 traduções. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Porque o meu povo fez 2 maldades. Ele chama de maldade isso. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm água. O que o senhor estava falando? Que o povo tinha deixado o Senhor e se aventurado em seus próprios projetos. Desistiram da fé no Senhor e se aventuraram nos seus projetos carnais, na sua própria visão. Num momento, Abraão estava lá, ele não estava bem. Nitidamente, emocionalmente, ele não estava bem. As coisas não estavam como ele queria. Mas ele ouviu a Deus. Deus tirou ele da tenda, deu uma imagem para ele se agarrar
E ele creu e continuou a jornada, continuou a caminhada e viveu o milagre e se tornou o pai da fé. E viveu a glória do Senhor. E foi abençoado. E por intermédio de Jesus, nós somos descendência de Abraão. Nós somos. Abraão, o único chamado pai da fé. Porque ele creu independente das situações. Ele esperou, ele continuou crendo. Ele era rápido em obedecer. Ele não definiu a vida dele por um momento. Apesar do momento não ser fácil. Ele creu. Então o Senhor está falando isso com você. Porque muitas vezes nós vemos pessoas definindo a vida, saindo do lugar em que foram plantadas, parando com aquilo que Deus as colocou para fazer, sabe? Elas foram colocadas lá no propósito da vida delas, no caminho do destino delas, elas abandonam tudo. Por um tempo elas fazem a coisa certa, plantam, depois elas abandonam a lavoura, abandonam tudo, se aventuram em coisas estúpidas. Por quê? Porque ao invés de permanecerem olhando para o Senhor, olham para a direita, olham para a esquerda, olham para trás, olham para o homem, olham para as pessoas, ficam buscando perfeição, ao invés de simplesmente darem passos de fé todos os dias, olhando para Cristo, sabe? E no caminho do destino, plantando a boa semente, no propósito, fazendo a Deus, agradando a Deus, perseverando em Deus. É isso que nós temos que fazer. Eu tenho que saber o que o Senhor tem, o que Ele quer comigo, o que Ele tem comigo, e me colocar lá e seguir meu caminho. Crer na palavra dEle. Como Abraão, as circunstâncias não eram fáceis, mas ele creu, Abraão creu. E Deus está falando isso com você, você precisa crer em Deus, você precisa crer na palavra. E a prova que Abraão creu foi que ele agiu de acordo com a fé. E a prova que eu creio é quando eu ajo de acordo com a fé, eu persevero, eu continuo, sabe, eu sigo a minha vida olhando para Jesus, fazendo o que ele me mandou fazer. O que ele mandou você fazer? Onde ele mandou você estar? É isso que você tem que fazer. E continuar, e não pode desistir. Seja forte e corajoso. E nós precisamos ter um espírito resiliente, determinado. E seguir em frente. E não deixar nada nos parar. Porque o que eu vejo é isso. Gente que simplesmente se entrega e depois tem que retornar e recomeçar. Quando já estavam lá na frente, tem que recomeçar. E muitas vezes em situações terríveis. Não faça isso com a sua vida. Se o diabo está lutando para fazer você tomar um rumo errado, não faça isso. Se ele já conseguiu, corra depressa. Se coloca no lugar certo. Vá fazer o que você sabe que Deus quer que você faça. Se coloque na posição que Deus determinou para você, no caminho do seu destino, no propósito. Volta a fazer o que você sabe que tem que fazer. Em nome de Jesus, ouça a Deus. E é certo que com Deus há restauração, há mudança, há recomeço. Deus nos ajuda a recomeçar. Ele nos ajuda. Pode ser muito difícil, mas Ele nos ajuda. Recomeçar não é fácil, mas Ele vai te ajudar. Nós só precisamos ter humildade. Humildade para reconhecer, humildade para recomeçar, humildade. Porque Deus favorece, dá graça aos humildes. Mas se opõe terrivelmente, Ele se opõe aos orgulhosos. Então, a gente precisa ter um espírito quebrantado, humilde, e assim fazer o que tem que ser feito. Nós precisamos crer, obedecer e continuar.
Nós precisamos crer. Abraão creu. E ele continuou. Nós precisamos crer e continuar. Jamais desistir. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito, está falando com ela. Que ela seja despertada, que a venda caia, que ela, meu Deus, se coloque mesmo à sua disposição, que ela se curve diante do Senhor com o coração quebrantado, humilde. Que ela continue, e se ela parou, que ela retome depressa, depressa. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Peço mudanças, eu peço transformações, eu peço curas, libertações, portas abertas, fortalecimento. Pai, visita vidas agora, levanta, fortalece. Talvez tem gente dentro da tenda também, remoendo tantas coisas. E o Senhor está dizendo, para com isso, saia, vamos recomeçar a vida nova. Olha para o alto. Senhor, faça uma obra, meu Pai, e que pessoas que estão aí sendo escravizadas por questões emocionais sejam libertas agora, em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para esses fiéis. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos dessa atitude de fé transformadora. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas, renovadíssimas, Senhor. Que esse programa tenha trazido realmente um renovo para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico. E eu terei a alegria de estar amanhã, domingo, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Sábado, dia 1º de dezembro, às 21 horas, início do último propósito de fé do ano de 2018. Propósito da mudança. Com o jejum de 12 horas. Passaremos a madrugada em jejum e oração, com o encerramento no domingo, na Santa Ceia do Senhor, das 7 às 9 horas da manhã. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2019? Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2018 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Pressione ainda mais. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Propósito da mudança.